entre a reitoria e a direção do Campus Olímpico. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria colocar, vocês devem estar estranhando a minha presença aqui, né? Acho que a maioria eu posicionei contra o início da greve agora, nesse momento. Mas eu acho muito importante, e isso é uma coisa muito difícil, é ser democrático. Eu acho que nós temos que participar dos debates, temos que nos posicionar, temos que argumentar. Agora, é essencial que a gente tenha realmente o espírito democrático. Amigo, se a minha proposta não passou, se os colegas percebem a situação de uma forma diferente, eu assumo o resultado da Assembleia, eu assumo o resultado que a maioria definiu. Eu acho importante, quando a gente fala dessa questão democrática, estar ciente disso. Ser democrático não é simplesmente, vamos dizer, entre aspas, usar a democracia para atingir os meus objetivos. Quando você se propõe a participar de um jogo democrático, eu acho que você tem que estar aberto ao convencimento e os resultados do processo. Isso eu acho de fundamental importância. Senão, nós ficamos nesse debate, democracia, mas na hora, nos momentos de decisões, como é que é? Estou pronto para aceitar o que for decidido, né? Então eu tenho esse princípio de longe, gosto de colocar minhas opiniões, posicionamento, minha visão, mas eu acho fundamental ter em mente isso. Olha, pode ser que o que eu penso que a maioria queira. Tudo bem? Então, o que foi colocado, essa questão da direção, posicionamento, a marca de preocupação da direção do campus em relação a todo esse processo. Só lembrando, depois que eu estou na chefia do departamento, por 2 vezes eu tive substituindo tanto o Edson Manso como o professor Alexandre. E aí a minha visão é a seguinte: eu não vou, brilhante a exposição, não vou fazer assim, mas coloquei alguns pontos que eu acho que me chamaram a atenção desse tempo todo. E aí eu tenho essa convicção mesmo. O diretor do campus hoje, na estrutura que está colocada, ele é o mero despachante. Ele fica com a pastinha, olha, o que está precisando um, o que está precisando dois, o que está precisando na gerência. E fazendo essas mediações. Agora, a pergunta é, um diretor de campus poderia ter uma postura mais proativa, está participando mais ativamente do processo? Eu acho que sim. Embora as dificuldades sejam enormes. Eu tenho um relato de um diretor de campus, aí de uma cidade do interior, acho que não veio aqui colocar qual, porque passou um tempo chato. Mas é o seguinte, que assim que ele foi eleito, ele foi convocado lá na reitoria, e o reitor colocou, amigo, ou você enquadra ou arrebenta o campus uma semana. Porque de fato, quando você vai em cada momento, né, na questão do orçamento, na questão de contratação de servidores, de professores, ele não tem poder sobre isso. Então, simplesmente, se a reitoria diz, olha, esse campus aqui vai ser congelado, vai ser congelado. Na atual estrutura, vai. Tranquilo. Eu coloquei algumas questões do campus goiano que eu acho importante colocar no momento desse. Né? Por exemplo, nós temos aqui, já de longe, a promessa da construção de 2 prédios aqui. Um aqui de frente, eu não sei se vocês sabem, o terreno já está com ombro. Vocês sabem disso? Nós temos essa área aqui de frente. Nós temos uma área aqui de frente
que já de longe foi contra para a expansão desse campus. Hoje, bom, a outra construção entre o ginásio de esportes e o prédio ali do apartamento 2, é uma área livre. A decisão dessas construções, pelo menos foi colocada, já tem tempo. E essas construções não andam. Então, isso prejudica o campus muito. Nós temos uma necessidade enorme hoje de alguns ambientes. Por exemplo, na questão agora do reconhecimento da matemática, nós ficamos com a nota do entendimento, foi uma nota muito boa, nós somos 4. Para quem conhece, 4 é uma nota significativa. E por que nós não atingimos o 5? Porque os nossos professores em regime de dedicação exclusiva não têm suas salas próprias. Então, isso é uma questão que tem que ser resolvida. Certamente todos os outros cursos que passaram por esse processo serão penalizados. E quando penaliza uma nota do curso, penaliza toda a instituição. A questão do refeitório, né? Hoje o departamento, você chega lá na hora do almoço, não está almoçando nada. Na sala do departamento. Tem que fazer. E aí, você diz, mas por que não foi feito se em determinada época já tinha até os recursos e isso não ocorreu? Meu amigo, é uma caixa preta. É uma caixa preta. A verdade é essa. Que, do ponto de vista de orçamento, nós fizemos na época o convite para apoio por administração e ele fez uma exposição aqui que eu gostei muito. Na época era o Paulo Francinetti. Como é que é o orçamento da instituição? Acho que 280 milhões de reais. Como é que isso é distribuído? Na verdade, a coisa pesa na quantidade de alunos. Então, esse campus aqui, do ponto de vista do orçamento, ele teria que ter uma fatia predominante. Porque se você analisa a quantidade de alunos que a rede tem hoje, eu penso que em torno da metade está em Goiânia. Mas isso não traduz no orçamento. Entendeu? Você vai ter campus que tem lá 400 alunos e tem uma fatia no orçamento desproporcional. Então nós temos que, como é que fala? Abrir essa caixa preta. Nós temos que abrir. E o campus Goiânia, na minha visão, ele hoje é o boi da coisa, ele está puxando a instituição sobre todos os aspectos. Vários problemas foram levantados em outros campos, nós não temos aqui. Nós precisamos, então, de tudo isso, fazer essas discussões. Eu acho importantíssima essa questão dos conselhos. Como que esses conselhos são formados? E aí, eu vou falar uma coisa. Porque a coisa muito começa lá no Conselho de Pesquisa e Extensão. E que eu tenho essa vontade. Meu amigo, está lá, gravado, os meus posicionamentos. Em vários momentos, eu fui contra, votei contra, fui o único contra, mas posicionei. Eu acho que tem que posicionar. Porque fica uma questão muito assim, olha, todo mundo vai, eu também, como é que vai ser amanhã? Posicione, tem que posicionar, porque senão a gente faz toda a discussão, é lá na hora, não, mas como é que é? Posiciona. Daí a pouco, outro vai perceber. Eu notei o seguinte, que posicionamentos que eu tive ao contrário, estão tendo uma repercussão muito grande hoje. E outros conselhos, já viu, olha, as pessoas estão preocupadas com aquilo ali. E é claro, se você posiciona mal, tudo vai, mas eu acho que tem que ser, porque senão ocorre, às vezes não está ocorrendo mesmo. Tem que posicionar, tem que argumentar, tem que ter coragem de enfrentar. Certo, errado, eu acho que ninguém andou na verdade. Questão de processo administrativo. Vocês terem uma ideia, essa questão da centralização tão grande, o reitor é tão despachante. Um processo administrativo, hoje, ele só é, vamos dizer, iniciado via reitoria. Não tem como o diretor do campus não concorda com a situação de servidor, de aluno, que for,
iniciar o processo administrativo. Isso é tudo via reitoria. Agora, no discente, nós conseguimos que o reitor delegue ao diretor de campus essa prerrogativa, no caso do discente. Agora, eu acho que o diretor de campus e nós todos, nós temos uma questão muito importante nessa questão de ser mais ativo. Por exemplo, o campo de Goiânia, nós temos que definir os eixos. O que nós queremos fazer? O que nós queremos? Nós queremos atuar em quê? Nós temos que definir quais são os nossos eixos, para onde nós queremos ir. E isso tudo, de certa forma, nós podemos fazer. E aí na figura do diretor, do chefe do departamento, de quem tem assento hoje nesses conselhos, e lutar por isso. Ainda é muito solto, né? Agora, nós vamos fazer o quê? A última leva, vamos falar assim, de abertura de cursos, ela foi assim, uma cantada. E isso tem desdobramentos depois. Então, nós temos muito o que fazer. Eu acho que os espaços não são adequados hoje, mas nós temos que ir em duas frentes. Uma é de fazer todos esses questionamentos em relação aos conselhos, composições, fortalecê-los, mas também nós temos que fazer a nossa parte. E aí? Porque pode criar estudo, mas se eu ficar numa posição passiva, não vai acontecer nada. E para fechar, eu queria dizer o seguinte: eu acho que nós atravessamos um momento, talvez, difícil para a instituição. Vou falar por quê. Nós, de certa forma, fomos adotados como uma bandeira política do governo que está encerrando. E você imagina o seguinte: como é que fica o olhar de quem está fora sobre isso? Então, dependendo dos desdobramentos que essa eleição tiver, nós temos que nos preparar. Nós temos que estar cientes de que nós temos que ter uma instituição bastante fortalecida. A universidade, na minha visão, ela já está muito consolidada. Então, mexer na universidade é muito complicado. Mas, como nós estamos hoje, e com alguns resultados que nós temos nesses campos, que foram criados dessa forma, olha, meu amigo, situação preocupante, muito preocupante. Acho que é isso que eu tinha. E se prepara para o debate. Os resultados preocupantes são os resultados de baixo desempenho, né? Nos campos. Bom, vou passar aqui para Priscila e logo após o professor André. O tema, só relembrando, né? Autonomia e democracia do ponto de vista dos trabalhadores do IFG. Isso. O professor Antônio Roberto e eu, a gente vai dividir essa fala, né? Porque são visões diferentes, até mesmo porque temos a natureza da nossa ação, ela é muito diferente, né, da nossa atuação. Então, eu me sinto assim, muito honrada, né, de estar aqui representando os colegas técnicos administrativos, e eu vou falar um pouquinho sobre autonomia e democracia do ponto de vista de nós, servidores técnicos administrativos do IFG. Então, para começar, como que a gente pode definir o que é essa participação que a gente está almejando, né, em todos os níveis aqui na instituição? Essa participação, ela pressupõe uma divisão de poder, tanto nos processos decisórios, né, como nos processos de controle das partes sobre a execução e avaliação dos resultados, né, que a gente está buscando. Então, nesse contexto, participar, segundo o autor Gomes, seria tomar parte nas decisões e ter parte nos resultados, né? E, nesse caso, ter parte seria usufruir dos resultados e tomar parte seria o
decisão. Por quê? Porque mesmo dentro de um processo participativo ativo, existem diferenças na qualidade dessa participação, como a gente pôde ver agora há pouco na exposição referente ao Conselho Superior, né? Que seria uma instância, né, de deliberação participativa, mas que há diferenças na qualidade. Então, falando, né, um pouco sobre os conselhos hoje, né? O Conselho Superior, presidido pelo reitor, né, com 9 cadeiras eleitas, 3 de DA, 3 de docente, 3 de aluno, e 12 representantes indicados. Eu falo 12 porque aqueles 3 representantes vindos do colégio de dirigentes, pelo menos os 3 que estão hoje, são pessoas indicadas. Professor Ruberley, professor Sandro, professor Ubaldo. Não são nem sequer pessoas que foram eleitas dentro dos seus campos. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós temos o reitor que preside, os 3 pró-reitores. Aqui já tem uma estrutura mais abrangente, né, de forma participativa. Tem os chefes de área acadêmica que são eleitos, né, gerentes de GFEX. Novamente, 3 docentes eleitos, 3 TAs eleitos e 3 estudantes eleitos. Algo importante da gente observar nessas composições. Porque mesmo essas cadeiras que são eleitas, a gente pode perceber aqueles conchavos, aquelas negociadas por dentro. Olha só, tem representantes aqui eleitos que depois da eleição foram convidados a assumir cargo de direção, pegar a Pronatec. Isso aqui também é uma manobra. E a gente não pode fingir que isso não existe. Está aqui na cara de todo mundo, para todo mundo ver. Então, o que a gente pode pensar em relação a isso? O autor coordenado, ele divide a participação em de fato, que seria a nossa primeira experiência, né, os nossos primeiros grupos, voluntária, espontânea, né, que seria a formação de grupos fluidos, né, igrejas, voluntária, né, em sindicatos e associações, dirigida ou manipulada, e a participação concedida, que é aquela que a gente mais vê nos nossos trabalhos, né, em nosso Estado brasileiro. Qual seria essa participação concedida? Implantada por organismos oficiais segundo os interesses ideológicos dominantes. Nesse caso, ela se caracteriza por ser uma parte ou de poder ou influência que é exercida pelos subordinados, considerada como legítima pelos superiores. Então, o que é isso? É uma ilusão. A gente está apenas fazendo algo que está ali no script, cumprindo, né, um papel que está ali já delineado. Então, nesse caso, o controle dos membros sobre as decisões do poder, ele não vai servir com absolutamente nenhum. Além dos conselhos, a gente tem as comissões de funcionamento aqui na instituição. A gente tem a comissão própria de avaliação, comissão de ética. Nós temos a comissão permanente pessoal docente, que por enquanto é provisória, né, deve ocorrer a eleição. Nessa composição a gente também vê algumas figuras eleitas pela gestão, né? E nós temos um caso muito curioso e particular dos servidores técnicos administrativos, que é a comissão interna de supervisão do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos, que há 5 anos está desativada. 5 anos. A composição anterior era pelo servidor Eliezer, do campus de Jataí, que aposentou, a servidora Leidna, do Recursos Humanos, que também aposentou, e a servidora Sandra Lúcia, assistente social, que agora está afastada, concluindo o mestrado. E depois disso, a gestão nunca se interessou em chamar uma nova eleição, e as coisas foram acontecendo. Nesses últimos 5 anos, a gente foi ganhando cada vez mais um caráter pulverizado, de multicampos. O nosso caráter mudou. Ele já não é mais o mesmo de 2005, quando a nossa carreira foi implementada. Então a gente precisa fazer uma nova leitura. Ano passado, em outubro, a diretoria executiva disponibilizou para a reitoria, e imagino eu para os campos, eu não tenho certeza, a minuta do regulamento da CPPD e da CIS para que colaborássemos na sua construção. Na reitoria, algumas colegas e eu, a gente fez um trabalho assim de formiguinha mesmo, né? A Kelly, Jaqueline Carneiro, a Clarice Neves, a Flávia Sgarbi e eu, de
propôs uma realidade, né, uma CIS, que conversa com a nossa realidade hoje, que está adequada à realidade multicampus. A gente propôs uma CIS composta por CIS institucional, que seria uma plena, CIS de reitoria e CIS de campus. Cada uma dessas CIS seria composta por 3 membros, dentro de seus campos e reitoria, né, a CIS de campus e a CIS de reitoria, coordenador, coordenador adjunto e secretário. Quais seriam as funções? Além daquelas descritas por lei na CIS, que seria acompanhar a implantação do plano de carreiras, orientar a área de pessoal, fiscalizar e avaliar a implementação do plano de carreiras, propor e encaminhar apreciação, sugestões de alterações, apresentar propostas, avaliar anualmente, além de tudo isso que já está na lei. A gente destrinchou, por quê? Existe embasamento legal, né? Que no caso seria acompanhar o dimensionamento de vagas técnicos administrativos nos campos e reitoria do IFG, acompanhar a admissão e lotação dos servidores técnicos administrativos, elaborar e regulamentar os processos de avaliação de desempenho de servidores em estágio probatório, realizar a avaliação de desempenho para fins de progressão por mérito de servidores estáveis, elaborar pareceres em questões relativas à carga horária de servidores técnicos administrativos, elaborar processos acerca de solicitações de afastamento de servidores técnicos administrativos para capacitação e para mestrado e doutorado, analisar processos acerca de liberação de servidores técnicos administrativos para programas de cooperação com outras instituições e analisar processos de incentivo à qualificação e progressão por capacitação. Essa proposta, tanto em relação à descrição das atividades, bem como da estrutura da CIS multicampus, seria algo que traria um empoderamento ao servidor técnico administrativo dentro do seu campus e uma autonomia maior em relação às decisões relativas à carreira. A gente está dormindo no ponto e a instituição é que está dando o tranquilizante. Já faz muito tempo que, desde o ano de 2006, acontecem eventos da CIS Nacional, a nossa carreira vem sendo discutida e a gente está ficando por fora. A gente está perdendo, né? A gente não pode deixar pro sindicato tomar conta disso. É um interesse nosso. A gente não pode deixar nas mãos da coordenação de gestão de pessoas dos campos ou da diretoria de recursos humanos. Por quê? Com todo respeito aos colegas, mas são representantes da gestão. A gente vê até algumas aberrações. Resolução 11 de afastamento para estudo, né? Mestrado, doutorado e pós-doutorado, de docentes e servidores técnicos administrativos. Olha só a redação do artigo 9. A diretoria-geral do campus, em conjunto com a coordenação de RH, deverá elaborar um plano anual de capacitação de servidores TA, de forma a incentivar a qualificação do quadro efetivo do IFG, sem, contudo, prejudicar o funcionamento da instituição. O que seria a atribuição da CIS, o que seria a atribuição de um colegiado, está sendo descentralizado para a decisão do dirigente e da coordenação de recursos humanos, para os representantes da gestão. Afinal de contas, quem é interessado na nossa carreira? Vocês acham que o diretor ele representa a gestão da organização, mas ele não representa os interesses da carreira. Artigo 10. O artigo 10 já dispõe sobre um ponto que a resolução não esclarece, que seria a quantidade de vagas disponíveis para servidores técnicos administrativos se afastarem. Mas ele diz que, se houvesse um número maior de servidores pedindo afastamento do que o número de vagas disponíveis, os critérios para a liberação seriam os seguintes: pesquisa de interesse de inserção social do IFG, número de créditos já concluídos, tempo de serviço do servidor na instituição e, por fim, não estar contemplado com outro tipo de benefício. Parágrafo único. A elaboração dos demais critérios e a ordem de prioridade dos mesmos serão estabelecidos para a coordenação de RH. Será que é mesmo a atribuição da coordenação de RH? Artigo 11. Será concedido pela diretoria-geral do campo, sempre que possível, após consulta chefia imediata, horário especial para permitir aos servidores cursarem disciplinas na pós-graduação.
tem uma série de reivindicações, uma série de direitos de servidores técnicos administrativos que nos últimos 5 anos, no âmbito dessa instituição, foram sendo pulverizados e repassados aos representantes da gestão. Estamos, em relação à autonomia e democracia dentro da instituição, eu acho que a gente está num patamar até mais aquém do que a gente pode imaginar, né? Eu vou completar com uma fala aqui da Maria Helena Chauí, que eu acho muito pertinente. De fato, a sociedade brasileira é estruturalmente violenta, hierárquica, vertical, autoritária e oligárquica. E o Estado é patrimonialista e cartorial, organizado segundo a lógica clientelista e burocrática. O clientelismo bloqueia a prática democrática da representação. O representante não é visto como portador de um mandato dos representados, mas como provedor de favores aos eleitores. A burocracia bloqueia a democratização do Estado porque não é uma organização de trabalho, e sim uma forma de poder fundada em 3 princípios opostos aos democráticos: a hierarquia, oposta à igualdade, o segredo, oposto ao direito à informação, e a rotina de procedimentos oposta à abertura temporal da ação política. É o que a gente vê todos os dias. Porque quando você não faz as coisas com transparência, com participação, com realmente democracia, você tem casos onde o servidor vai pedir um afastamento, um horário especial, ou o que for, e fica à mercê, segundo os próprios regulamentos da instituição, ao crivo do diretor-geral, ao crivo dos recursos humanos. E não é esse o trabalho que a gente quer ver aqui. Bom, para finalizar, eu tenho que dizer que a gente tem que identificar, tem que admitir, né, e, na medida do possível, mudar a realidade, tendo em vista que a participação que a gente almeja, ela tem pelo menos 2 inimigos. Ela apresenta inimigos internos e externos. 2 deles. Primeiro, o caráter classista e hierárquico da nossa sociedade, na qual nem sempre são aceitos os debates com aqueles considerados inferiores na escala social ou de autoridade. E segundo, dentro dos próprios grupos, mesmo admitindo-se a igualdade entre os membros, podem ter aqueles que se consideram mais iguais do que os demais. Então, gente, eu acho que em relação à democracia e autonomia, do ponto de vista dos servidores técnicos administrativos, logo depois a gente vai abrir para o debate, mas eu penso que a gente ainda tem muito que caminhar, tem muitos direitos nossos que estão sendo, assim, deixados de lado. Muitos de nós entrou, assim, há muito pouco tempo na instituição e não faz ideia da quantidade de luta, principalmente dessa carreira. Essa carreira que foi discutida pela primeira vez no ano de 1994, não foi aceita. Depois de 1998, não deu certo. E que a gente não se engane, esse daqui não é um plano de carreiras. É um cargo é um plano de cargos e salários que precisa ser revisto, precisa ser reelaborado, e a gente no momento está sem representatividade. Então vamos tentar mudar isso. Só uma informação em relação aos técnicos. Porque na chefia do departamento você vai estar lá fazendo, né, essa mediação. E eu tive um caso, no caso do departamento, que eu acho que foi muito representativo. O Flávio, que era assistente de aluno, foi para a coordenação administrativa, ficou um semestre, fez um trabalho belíssimo, mas aí no início do semestre procurou e disse que estava sem condições físicas. E realmente ele teve um problema sério. Isso me preocupou muito, eu tenho procurado passar um pouco isso lá. E uma questão que eu acho que é fundamental para o campus Goiânia é o seguinte: está, vamos dizer assim, colocado que o campus Goiânia deve funcionar com 150 técnicos. De onde saiu isso? Fui procurar. Vocês terem uma ideia, o campus Itumbiara hoje, ele tem 420 alunos, tem 50 técnicos, 70 professores. Nós temos 4.500 alunos e há essa proposta que esse campus funcione com 150 técnicos. Muitas vezes reconstruímos um documento, porque com toda a propriedade, vou dizer que a grande maioria dos documentos que a gente vê, as minutas,
são propostas são paupérrimas, elas não foram estudadas, elas não foram construídas. Você normalmente busca as legislações, busca os embasamentos, reconstrói, dá uma nova cara para aquele documento e no final ele é aprovado daquele mesmo jeito. Isso aconteceu com o regulamento da CIS, isso aconteceu com o regulamento da CPPD, que eu, particularmente, propus várias alterações, inclusive depois de ter participado de fóruns nacionais com outros institutos e ter visto como que funciona. Então, eu acho que parte da gente, e a gente tem que aproveitar esses espaços, a gente tentar construir um fórum permanente, mas que não seja uma participação concedida, que a gente faça, enquanto servidores, esse fórum, que a gente construa uma participação e exija da instituição que ouça o que a gente está propondo. E não o contrário, não esperar eles virem, pedir e fingir que a gente não vê. Não, a gente abriu espaço, mas ninguém quis oferecer contribuições. Professor José Luiz Domingos. Quero compartilhar com você, Toninho, essa oportunidade que a gente está vendo aqui agora de poder estar trazendo algumas coisas para discussão e estar diferenciando com relação a outros momentos que aconteceram em outras greves, né? Eu faço parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Achei muito bem pontuado as suas colocações, José, porque a gente percebe que são conselhos onde, através do relato agora, você participa de alguns momentos em que esses momentos, na verdade, são momentos só de referendos de não autonomia e de não democracia, né? Nós tivemos a oportunidade de participar pela segunda vez de uma reunião desse conselho como membro, e você percebe metodologias que são adotadas ali que vêm mostrar exatamente esse aspecto, né? Da não oportunidade de você levar as questões de representação, tanto discente, quanto docente, quanto dos administrativos, para elas poderem refletir nos regulamentos que a instituição pode adotar. Então, esses regulamentos, na verdade, eles são referendos aí de uma forma de determinar o caminho que a instituição é para ser tomada. A fala do José Martins é um outro momento que eu também gostaria de destacar, que é uma necessidade que talvez dentro do próprio campus, Zé Martins, a gente procure trazer essa discussão para dentro do campus. Na semana passada, o Alexandre encontrou no corredor e disse: Zé Luiz, tem uma reunião agora com o comando, eu gostaria que você estivesse presente. E naquele momento eu colocava para o Valmir a questão da necessidade da gente construir uma pauta interna. E esse momento aqui é um momento de pauta interna que ele não deve ficar apenas para isso. Semana que vem, daqui a 2 meses, não sei quando, retornam as atividades e as coisas voltam, né, na preocupação instantânea de discutir a questão do calendário acadêmico. Pronto, passou, ficou. Então eu acho que é uma questão de uma definição de uma pauta interna e dessa discussão interna do campus Goiânia também com relação à atuação dessas gestões, né? Foi colocado com relação às representatividades. Eu vou citar o caso do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conversando com o José Martins. Hoje nós temos campos que estão em fase de implantação e que estão lá com representantes de chefe de departamento e de GPEX, Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Nem tem aluno ainda, né? E tem o mesmo peso de decisão que um campus Goiânia, que determinados departamentos representam muito mais que alguns campos que estão implantados. Quando eu coloco dessa forma, com todo respeito aos campos que estão em implantação, mas também reconhecendo atividades de departamentos hoje que efetivamente têm essa composição. Não no sentido de colocar, como em outros momentos, e eu coloco claramente, a gestão anterior ela sempre trabalhou
no sentido de colocar os demais campos em situação contrária às ações e a coisas que o campus Goiânia, por exemplo, propunha fazer. Então, essa questão das representatividades é muito importante. E na fala da Priscila, é uma fala de expectativa e de esperança, porque converso com o Fernando aqui algumas vezes, com alguns outros servidores que têm chegado, e a gente tem expectativa de que a instituição ela continue, mas ela não continue numa condição fragilizada que os números têm mostrado com relação ao que nós temos proposto. Nós temos campos que foram recém-implantados, que nós olharmos aí a condição que ele tem se mostrado com relação à procura, a condição que ela está localmente hoje, ele está extremamente vulnerável. Então, Priscila, acho que é uma questão de abordar mesmo e de propor, mas que essa ação não fique aqui nesse momento, né? É uma pauta para ser construída, para ser discutido localmente, porque depende efetivamente da nossa participação. E na sua colocação aqui, no documento, eu já entendi pelo documento que ele é um documento do comando de greve, né? Está aqui como documento. E é interessante também no sentido de que ele faz um histórico, né? Ele busca lá, né, para as pessoas se situarem dentro do contexto, né? E com certeza contribui. Então eu gostaria de colocar, até mesmo como uma proposta para o comando depois, que esses aspectos eles não se passassem apenas agora, nesse momento de paralisação, mas que depois fosse retomado e fosse definido para que essas discussões fossem trazidas até mesmo para a direção geral do campus, né? Aqui nós temos, eu diria, 3 pessoas que fazem parte hoje de gestão, temos 2 chefes de departamento e eu, para que isso possa ser tratado lá junto com a direção do campus. Olá. Vou retomar um pouco da fala do professor José Martins, quando ele falou sobre a exposição orçamentária, né, dos campos. Dentro da PROEM, a gente está fazendo um levantamento justamente sobre isso, dados indicativos de gestão de todos os campos do Instituto. E o que nós vimos, professor, é o seguinte: os campos em implantação eles têm um orçamento fixo. Então, independente se tem aluno ou não, vem um orçamento fixo até a finalização da implantação. E depois esse orçamento ele é passado de acordo com o número de alunos matriculados mesmo. Aí o que acontece? Tem muitos campos que, por uma falta de preparo na gestão, eu acredito, eles não obedecem um eixo tecnológico que foi planejado quando foi implantado, e o diretor que assume, ele de repente começa a abrir cursos de acordo com uma construção própria, com o que ele acha conveniente naquele momento. E aí começa a acontecer variações nesses campos. E esses campos eles ficam de repente com 4 eixos tecnológicos, sem cursos sem uma verticalização desses cursos, e com cursos totalmente esvaziados, com uma evasão gigante, cursos com, por exemplo, com 3 alunos. Aí os campos que conseguem fazer esse trabalho de uma forma mais bem orientada, que tem um volume maior de alunos e conseguem essa verticalização de uma forma mais efetiva, eles acabam tendo que dividir o bolo, porque foi uma falha mesmo da gestão de ter deixado isso acontecer, e agora tem que manter um campus que não funciona, praticamente não funciona, está falido, mas quando você fecha o campus que está falido, que nasceu falido, digamos assim, um campus que às vezes tem 7 anos, 10 anos, e ele não está funcionando, não está conseguindo andar. E aí é dividido esse bolo e há uma precarização de toda a instituição.
porque aí o dinheiro que deveria vir para o orçamento para financiar e para estimular as melhorias de estrutura e de biblioteca e tudo mais, que inclusive são pautas de reivindicação do Grêmio Estudantil, dos estudantes, esse dinheiro ele vai, de certa forma, entre aspas, desviado para os outros campos para poder dar continuidade a esse andamento. E se fosse, digamos, fazendo uma comparação, se fosse uma instituição privada, muitos desses campos já estariam fechados, porque eles estão funcionando com uma condição extremamente precária. Então, acho que a gente também deve aproveitar esse momento e continuar essas discussões para ver como que essa expansão está sendo feita, como que ela está sendo levada, como que está sendo efetivada e como que isso vai continuar daqui para frente. Porque o que eu entrei há muito pouco tempo na instituição, mas me surpreendeu muito a forma de uma gestão muito assim, sem profissionalismo, essa é a palavra. Uma gestão assim muito imatura. Eu acho que o Instituto cresceu muito, parece assim que era uma escola e virou uma universidade do dia para a noite, e os gestores não conseguiram acompanhar isso e parece que estão gerindo a sua casa. Essa é a impressão minha, de uma servidora que tem muito pouco tempo, que não era do Instituto. Então eu venho da iniciativa privada de outros órgãos públicos, uma outra estrutura, mas que me surpreendeu muito isso, porque de fora a visão é diferente. Aí quando a gente entra dentro, a gente vê problemas estruturais de gestão muito graves, que eu acho que devem ser discutidos. E é uma pena que está muito esvaziado hoje, é uma pena que nós conversamos nos corredores da instituição, de vários campos, as pessoas insatisfeitas, as pessoas reclamando, as pessoas se colocando, mas não vêm ocupar esse espaço de debate aqui, para a construção de um debate qualificado, para o enfrentamento da gestão. E não é enfrentamento pelo enfrentamento, é enfrentamento para podermos construir um Instituto Federal público de qualidade. Deusair, caríssimos, na fala do Deusair, nós vamos encerrar as inscrições, ele é o último inscrito, e aí nós passamos aqui para a mesa tecer as considerações finais. Antes de começar, Deusair, só um detalhe, nós estamos fazendo o levantamento dos e-mails, já praticamente fizemos o levantamento dos e-mails de todos os servidores docentes e técnico-administrativos, e o blog Mobilize, que vai ser a nossa espada de luta, e a ideia é que toda essa produção, inclusive o que foi filmado, seja postado, e ele vai chegar a cada campo e a cada realidade. O que nós estamos debatendo aqui vai repercutir, porque vai poder ser reproduzido e refletido em toda a instituição. Então não viemos, como eu usei o expressão, para lutar, não estamos de brincadeira absolutamente. Deus é. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar pela exposição dos colegas, especialmente a Priscila, que teve uma visão realmente do técnico administrativo, das dificuldades. Primeiro, eu queria fazer uma ponderação que talvez essa falta de participação dos servidores é que faz com que os gestores possam fazer do jeito que vai, não vão estar participando, eles passou a greve, só em greve que faz esse tipo de trabalho, passou, ninguém mais reúne, ninguém mais discute o campo, ninguém mais discute democracia, ninguém mais discute autonomia. Então eu acho que cada um que está aqui está com vontade de que isso aconteça, converse com seus colegas. Mas eu queria fazer inclusive uma pergunta para o Josué, que o Conselho Superior, todos os conselhos são importantes, mas o que mais decisivo é o Consul. Em questão das eleições, porque o que é colocado para ser deliberado é muita coisa e muito em cima. Não tem tempo daquelas pessoas que foram eleitas pelos seus pais discutir com eles sobre o que vai ser analisado. Aí acaba a pessoa
e muito pelo que ela acha que é, que ela acha que é certo, mas infelizmente eu acho que não é o achar que é o correto, é o discutir com as pessoas que está representando, que é a forma melhor de fazer essa representação. E também, com isso, eu queria até que o Josué falasse sobre essa questão, dessa falta de participação, dessa falta de conhecimento por parte dos servidores, dos estudantes, que faz com que pessoas utilizem como trampolim para ter alguma posição dentro do campo. A gente tem conhecimento de pessoas que participaram no Consul e que hoje, inclusive, é diretor de campus. E outras coisas também, são diretores, são pessoas que esse assédio acontece, talvez não aconteça por ele, justamente pelo posicionamento firme dele, mas que acontece em relação a outras pessoas que estão no Consul, né, de servidores, e que com isso compromete essa representatividade autônoma. Então gostaria que ele colocasse isso. Ok, ninguém se inscreveu, mas eu gostaria de perguntar se o pessoal que veio dos outros campos gostaria de fazer um uso da palavra, enfim. Por favor. Desculpa. Fernanda é de Cidade de Goiás? Não, Campos Simples. Bom dia, Fernanda, eu sou do Campus Numas. Nós estamos em greve, servidores técnicos administrativos do Campus Numas, há um mês. Os docentes não aderiram à greve. Aliás, eu acho que eles não realizaram nenhuma assembleia, na verdade, para chegar a discutir o posicionamento mesmo sobre a greve. A partir do que eu ouvi, eu queria destacar uma coisa que eu percebo muito na gestão e que eu acho que acaba contaminando todos nós. É um discurso extremamente fragmentado. Nós não temos as informações de uma maneira total. O que é discutido aqui no campus Goiânia, nenhum outro campus fica sabendo. O que a gente discute no interior, o campus Goiânia não fica sabendo. E eu percebo na gestão que com isso é muito mais fácil a gente manipular o que acontece. Então a gente às vezes cria uma condição de competição entre os campos. E aí eu acho que vale uma pergunta que o professor fez: contra quem nós estamos lutando? Os campos do interior estão brigando com o campus Goiânia? O campus Goiânia está disputando com os campos do interior? Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque isso nos enfraquece e fortalece a gestão não democrática. Eu acho que isso tem acontecido. E isso acaba acontecendo em outras instâncias, né? A discussão técnico contra docente, que também acaba sendo fortalecida, e aí eu acho que a gente não avança muito, porque nós precisamos estar mais unidos no que a gente busca, no que a gente pretende para conseguir avançar. E sobre a CIS, especificamente, nós tivemos uma reunião com o reitor na semana passada, os comandos de greve dos campos Anápolis, Aparecida, Cidade de Goiás, Numas, Uruaçu e representantes da reitoria. E a CIS foi apresentada como a salvadora da pátria para todos os servidores técnico-administrativos. Então a gente volta a ter que discutir seriamente sobre a composição dessas comissões, desses conselhos, porque a simples existência deles não vai garantir nada. Ok. Passamos agora então e pedimos a todos, durante o tempo, né? Pedimos a todos que em até 3 minutos, pelo avançar,
para a gente poder ainda terminar com todo mundo aqui, ok? Professor Felipe. Obrigado. Eu vou iniciar com um comentário da primeira vez. Eu acho que sintetiza bem uma preocupação que eu mencionei lá no início. O termômetro, vamos dizer assim, na instituição são as relações que os servidores fazem com si próprios, né, em qualquer instância. E você acentua, você chama atenção para uma relação entre os campos. Deveria haver uma mediação mais eficaz entre as realidades, vamos dizer assim, vivenciadas. Você colocou de uma forma bastante diferente, ou seja, no isolamento. E parece que os campos se degladiam. E o Campos Goiânia fica aí, o pessoal do Campos Goiânia. A gente ouve isso muito. Em algumas instâncias, como por exemplo, os conselhos. Ainda mais que eu faço parte do conselho de extensão. Sempre o Campos Goiânia tem demonstrado uma posição, se não diferenciada, pelo menos contundente em relação às metodologias. A fala dela, talvez, dos administrativos que chegaram aqui, a gente vai falar mais grave, eu vejo uma fala super grave, você está colocando num ponto que ultrapassa a habilidade de gestão. Além de você ressaltar essa inabilidade, você está ressaltando até de problema ético. Na sua fala, eu penso que aí, prazer para todos, refletir muitos esbarram no problema ético. Eu acho que nós temos que repensar que nós somos como servidores públicos de uma forma mais incisiva. Bom, aprecio a emoção, mas assim, ao mesmo tempo desarma, vamos dizer assim, o que eu coloquei em relação ao engajamento dos servidores. Seria interessante que estivesse lotado, porque é desse engajamento, é desse compromisso com a coisa pública por parte dos servidores que começou essa preocupação. Então, a sua fala reflete bem isso, essa dimensão. E aí, também, no final aqui, né, ouvindo a fala do pessoal aqui na mesa, eu penso que a gente tratou as duas coisas, né, acabou confundindo, né, a questão da autonomia e da democratização. Mas me chamou a atenção no texto do Antônio, do João Roberto, a questão da tradição dessas instituições, a questão da luta, né, da liberdade, da democratização. E que, infelizmente, as práticas políticas de Estado acabam se reproduzindo dentro daqui, as instituições que combateram tanto, desde a sua formação, suas técnicas e universidades, combateram tanto um modelo de formação, de educação que é hegemônico no país, da gestão política. E aí, quando nós vamos estabelecer enquanto instituição, esse modelo vai se reproduzindo internamente, que é o clientelismo, que é o oportunismo, o tomar lá da cá. Infelizmente, isso é um paradoxo. Até alguma vez conversando com o Valmir, é impressionante como as instituições vão se engendrando e reproduzindo as mesmas práticas. De uma forma geral, a mesa colocou pontos bastante pertinentes, sobretudo do ponto de vista conceitual, eu acho que precisa ser trazido trabalho, ou seja, a configuração do programa da instituição, a gente precisa ter uma clareza no entendimento disso. Né? E também a questão prática, que nós estamos mencionando, né? Ou seja, os espaços físicos, a gestão desses espaços físicos, como é que isso é passado. Enfim, a gente bate de frente o nosso, contra quem nós estamos lutando, né? Nós estamos falando contra quem? É sem dúvida alguma contra uma inabilidade de gestão, contra a centralização administrativa, contra isso, e principalmente contra interesses políticos que têm vista estratégica. Acho que nós estamos lutando contra isso. Essa palavra de autonomia e democracia vai contra esses três segmentos. Professor Josué. Eu sou o Felipe,
responde, começa a responder a pergunta da colega de Umas. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que a gente está lutando, nós devemos nos organizar muito mais para lutarmos contra o autoritarismo, né? As práticas autoritárias que parece que criaram raízes nessa instituição, né? O centralismo, né? que agora está moldando, parece que está moldando essa nova institucionalidade que é o Instituto Federal de Goiás. Né? É alguma coisa que eu até chamei a atenção no final da minha fala inicial, de que não adianta você falar, até professor, nem sei se é exatamente essa coisa contra a falta de habilidade da gestão, porque nem sei se é falta de habilidade. Me parece que a materialização disso que a gente está vivendo, ela tem a ver com todo o conjunto desses elementos, né? E eu acho que o conselho, a forma como se desenvolve o conselho superior e outros mais, eu falo do conselho superior, não necessariamente significa falta de habilidade, mas me parece que é algo que é feito para ser como ele é, né? Ele vem no sentido de engessar, de dificultar o processo de democratização, de participação ativa das pessoas nos processos. Então, me parece que não é só a questão da falta de habilidade, me parece que é vocês poderiam chamar de uma cultura institucional, de uma identidade de uma instituição que está tentando se consolidar, né, mas que tem esses elementos, né, dessas práticas autoritárias, que, diga-se de passagem, não se resume à gestão. Eu acho que assim, a indiferença com que a comunidade vem tratando isso também é bastante simbólico, né? O próprio esvaziamento dessa, né, como bem lembrou a colega, eu acho que tem a ver um pouco com isso, você terceirizar a ação política para outros. Então, de repente, o debate não está sendo, talvez não está respondendo à minha expectativa, então eu não vou sair. Então, boa parte das pessoas, né, e a gente tem percebido isso, o próprio alunário também, né, me parece bem, né? Então eu acho que a gente está lutando contra tudo isso, e a gente tem que lutar contra tudo isso, contra essa indiferença das pessoas que acham que é suficiente você votar num determinado indivíduo para representar. Eu não me sinto, dentro dessa atual estrutura, eu não me sinto, e também por isso sequer vou me candidatar novamente no Conselho Superior, porque eu não me sinto preparado, e não acho que ninguém na minha situação, e nenhum dos conselhos dessa estrutura que se encontra, é preparado para representar, porque simplesmente não tem condições, ninguém teria condições de representar, né, minimamente, com o nível, né, de satisfação das expectativas dentro dessas estruturas que a gente tem hoje, de funcionamento dessas instituições. Né? Eu tentando responder um pouco a questão do colega, né, do Deusaí, esse processo de cooptação, não sei se poderia falar de instrumentalização do próprio conselho, ele tem a ver com isso tudo mesmo, né? Com a falta, por exemplo, de uma legislação interna, né, que regulamente esse processo, né? E aí nós, inclusive, fizemos propostas, né, para que, por exemplo, pessoas com CDs, né, nós fizemos proposta, inclusive, que pessoas com FG não pudessem assumir cargo durante a vigência e também não pudessem se candidatar ao conselho, né. Parece que ficou mais ou menos acordado nessa discussão que quem não tivesse CD, então, ficou estabelecido, combinado isso. Não sei até que ponto, eu acho que isso deveria ser aberto para discussão, né. Há quem diga que, se for colocar, se comprometer quem tem FG a participar dessas instâncias, você vai inviabilizar a participação, porque há uma expectativa, não sei se foi o Almir que falou, que é uma expectativa de que daqui a algum tempo um terço dos servidores da instituição tenha função gratificada. Então, não sei se. Mas, enfim, o fato é que tem que se fazer o debate, tem que se fazer as amarras institucionais, porque esse processo de cooptação que acontece nas diversas instâncias tem a ver com essa falta, né, de participação, com essa falta de elaboração de uma legislação interna que reflita, né, essas demandas e o processo de construção democrática da instituição. Para finalizar,
Eu acho que esse aqui é o caminho. Não sei se é o formato, se esse formato que nós elaboramos hoje, né, que a organização fez hoje, de ter uma mesa com 5, não sei se parece que favorece muito o debate, mas enfim. Mas eu acho que esse é o caminho para a gente tentar, ao longo dessa greve, a gente construir um debate, fazer um acúmulo aqui mesmo, para a gente poder dar prosseguimento à construção dessa instituição, independente de greve. Professor José Martins. Eu concordo plenamente com essa questão da fragmentação, essa gente vai ensinar ser uma visão do todo mais precisa. Como aqui em Goiânia, eu acho que em determinados momentos nós estamos sufocados, às vezes a gente não, mas eu concordo, eu acho que tem que ser, nós temos que ter um equilíbrio. Eu acho que ter essas informações para fazer discussão. Agora, eu sou relativamente pragmático, uma classe extremamente pragmática. Eu acho que a gente poderia tirar daqui o seguinte: nós temos que construir uma pauta interna. Isso foi colocado por professores Luiz. Eu acho isso importantíssimo. E que na construção dessa pauta a gente tivesse um momento que as pessoas pudessem colocar as suas reivindicações, dar uma certa publicidade, para a gente depois lutar por essa pauta, fazer ela acontecer. Eu coloquei algumas questões, eu acho que o Cazuela tem alguns problemas sérios que tem que resolver. Definição do eixo, ou eixos, o que nós queremos fazer. A questão de alguns espaços físicos que estão iniciados, mas a gente não sabe em que pé está. Nós dependemos muito desse espaço. Então já faço assim, a indicação que a efetivação desse espaço. E eu acho que é isso. Eu acho que no mais são aspectos que o Norberto coloca, o Priscila coloca, que são importantíssimos. Essa visão global de onde nós saímos, para onde nós queremos chegar. Eu tenho assim, uma preocupação extrema com a questão da qualidade. Quer dizer a vocês o seguinte: nós, pelo bem ou pelo mal, estamos inseridos numa sociedade que tem os seus valores, tem a sua maneira de julgar, de decidir. Então, em determinado aspecto, se a gente não tem isso em mente, nós podemos às vezes ter um projeto interessante e tudo, mas não ser adotado pela sociedade. Entendeu? E ficar numa situação, às vezes, fragilizada. E eu acho que a questão da qualidade, sobre todos os aspectos, para atender a quem for, nós não podemos abrir mão dela. Nós corremos risco, em função dos valores que existem, né? Hoje, de ser colocado numa situação frágil. Nós temos que preocupar com a qualidade. Fernanda, me preocupa muito essa questão da CIS. Eu vou te falar por quê. Isso aqui vai ser usado como moeda de troca para a gente sair da greve, eu não me engano. Mas eu também te digo que esse documento aqui, e eu não vou me importar com a gravação não, é um documento porco, tá? É um documento que não atende à nossa realidade hoje, sem explicação nenhuma. Tem aqui: a CIS vai ser composta por, no mínimo, 5 representantes, no máximo 15. Como que isso vai ser feito? Não é descrito. A proposta, e 2 semanas atrás, quando a gente foi sentado com o reitor para negociar os serviços essenciais, ele ainda recomendou: seria importante nesse momento de greve a gente fazer assim, o processo eleitoral da CIS. Eu fiquei olhando, sabe por quê? Primeiro a gente tem que arrumar o que está posto aqui. E eu comentei com ele: olha, professor, a CIS do jeito que está, não atende. E lá na reitoria mesmo a gente havia enviado um documento de sugestão para alteração da minuta. Ele: não tem problema não, a CIS pode ser, o regulamento pode passar por mudança a qualquer momento. Então eu acho que primeiro compensa, é melhor, é mais interessante a gente fazer a mudança, porque da forma
presencialmente. Eu acho interessante, nesse momento de greve, a gente montar um grupo de trabalho de reestruturação desse documento aqui da CIS. Não sei se a gente poderia contar, mas eu já indico uma pessoa excelente para ajudar, para compor a equipe, que é a Carla, porque é uma pessoa do Recursos Humanos que trabalha com isso. Então, o que a gente vê hoje é que o trabalho da comissão da CIS foi simplesmente terceirizado aos gestores dos recursos humanos. Os afastamentos para mestrado e doutorado, para os servidores técnicos administrativos, eles são usados como moeda de troca também. Eu falo isso por uma experiência pessoal. Vou contar um fato, a Carla sabe que ela estava lá, ela viu. Quando eu retornei da minha licença, dentro do Recursos Humanos, a diretora falou para mim, a diretora de RH naquela época, que hoje é chefe de gabinete, olha, você deveria voltar no fulano de tal, que você deveria agradecer muito por ter saído de licença. Agradecer ao quê? Isso é uma conquista de todos os servidores. Então a gente tem que combater justamente essa inabilidade de gestão, esses clientelismos, essas moedas de troca que a gente convive todo santo dia. Sabe por quê? É muito fácil você construir um documento como esse, quando você tem, né, as pessoas a quem a gente se reportou e entregou, né, as sugestões, lá da diretoria executiva, são 2 pessoas que têm um CD. Está pouco se importando com a carreira do restante das pessoas, a vida dela, talvez por enquanto está arrumada, né? Só um informe para a gente não perder de vista, esse ano, porque por enquanto nós já tivemos 7 edições do Fórum Nacional da CIS, mas todas ocorreram nas universidades pela primeira vez. Esse ano vai ocorrer no Instituto Federal do Espírito Santo, ainda não tem data marcada, mas vai ser no segundo semestre, né, de 2014. A gente não pode perder essa oportunidade. Então eu acho que a gente tem que usar esse momento para a greve e falar, vamos reconstruir esse documento, porque esse documento não nos atende, e não a gente sair engolindo as coisas do jeito que elas estão, porque senão o debate não terá sido válido, né? A gente tem que aproveitar esse momento. Eu falo, né, para os companheiros, para a Renata, né, principalmente, eu me disponibilizo a sistematizar, né, o documento, o texto construído para a gente publicar no blog, e eu faço um pedido a Fernando, Marcela, a Camila, vamos começar a estreitar mais os nossos contatos, participar mais de reuniões conjuntas, formar um GT, porque o tema é importante. Professora Roberta. Bom, para encerrar, né, eu acho que eu quero agradecer ao comando por ter escolhido esse tema, né? Eu estava até saindo do comando, achei o tema bastante fértil, frutífero, né? E aponta para a luta. Né? Acho que todos que estão aqui hoje vão sair motivados para trabalhar. E pegando uma frase da Renata, né? A questão do profissionalismo, né? É difícil você ter um interesse por uma profissão, ter interesse por uma instituição, né? E é isso que nós temos que buscar, né? Isso que nós temos que conquistar dentro dessa instituição. Se a gente quer uma instituição com um ambiente de trabalho legal, né? Onde você não adoeça, onde você cresça profissionalmente, né? Que ela seja estruturada de forma democrática para nos fazer crescer e atender o melhor possível a demanda da sociedade, né? E é lamentável, né, que as políticas internas, né, de capacitação, por exemplo, não tenham se preparado para isso, né? Não nos preparou para isso. Nós estamos com um quadro imenso de técnicos administrativos que poderiam hoje, já nessas alturas, com mestrado, doutorado. A instituição até hoje não favoreceu, né, esse tipo de política. Os professores também, né, professores antigos como eu, que a gente não teve, né, todas essas passagens que hoje o colega nosso que chega, né, já com mestrado, doutorado, já pronto praticamente, né, já querendo um pós-doutorado. Né? E para dirigir uma instituição dessa, né, você precisa conhecer profundamente, né? Participar dela, ter compromisso com ela. E não são esses critérios adotados hoje para escolha dos nossos dirigentes. Né? A pessoa
vezes nem tem interesse em educação, nunca leu um livro de educação, né? E às vezes é uma questão técnica, né? E talvez nem isso, né? São convidadas. Né? Então, a gente tem que estabelecer critérios mínimos de democracia interna, né? Essa questão das gratificações, de participar de conselhos, etc. Se o cara é eleito, ele tem uma estabilidade no mandato dele, pode ser que ele possa ascender. Né? Mas se não, se é uma concessão do reitor, do diretor, né? Sem um critério mínimo de democracia, de escolha da pessoa, eu acho que não fica legal. Né? A gente precisa discutir isso. Ok. Eu gostaria só de chamar a atenção, né, para, em última instância, o que nós discutimos aqui é como se produz e se reproduz essa instituição. E focando a questão da produção e da reprodução dessa instituição a partir desses dois elementos fundamentais, né? A autonomia institucional e a questão da democratização. Eu acho que teve uma diversidade de falas fundamentais, quer dizer, mas eu gostaria de reunir pelo menos três aspectos que me parecem muito que é fundamental. Primeiramente, compreender essas relações sociopolíticas, né, que passam pelo espaço do campus, da instituição, da educação brasileira, das relações de Estado-sociedade e de como essa sociedade brasileira se insere no processo de reprodução desse capitalismo contemporâneo. Quer dizer, esse eu acho que é algo que teve presente aqui. Um segundo elemento fundamental não há possibilidade de construção numa nova perspectiva dessa instituição que não seja capaz, de um lado, de dar resposta aos desafios que estão colocados e, ao mesmo tempo, aproveitar as possibilidades que essa própria instituição oferece, mas, de outro lado, confrontar com essa herança institucional posta e reposta. O clientelismo e o fisiologismo, práticas que têm como herança fundamental as práticas patrimonialistas, a redução da autonomia institucional, né, a toda uma política governamental, e isso é histórico, né, no sentido de anular isso. Então, esses dois desafios estão colocados. De um lado, resistir às dificuldades, aproveitar as oportunidades, e de outro lado, superar essa herança que é posta e reposta. E eu acho que o terceiro elemento, que eu acho que eu destacaria também, que eu acho imprescindível, é necessário, é fundamental que a gente construa os canais de diálogo, de participação e de superação, inclusive de desconfianças e indisposições. Ontem, num debate no comando, o professor Antônio Alberto chamou a atenção, eu acho corretamente, depois eu fui pensar sobre isso, não é? Muitas vezes nós ficamos um pouco excessivos diante de determinados processos e situações e que muitas vezes não nos damos conta que nós podemos, inclusive, comprometer a construção de unidade, de entendimento, de pactuação no que tange a luta contra esse adversário, né? Contra o que é o nosso, digamos assim, inimigo fundamental, né? Então, é muito importante, inclusive, a reconstrução. É um processo difícil, mas a tentativa de reconstruir o respeito, o entendimento, e só há uma possibilidade para isso, que é, de um lado, apostar na democracia, e de outro lado, apostar na tolerância e reconhecer a diversidade de visões acerca de tudo, da educação, da organização sindical, de tudo mais, ok? Então, agradecemos a todos por estar aqui até o momento, e eu acho que nós temos um trabalho hercúleo de fazer com que essa gravação possa chegar e possa ser objeto de apreciação junto aos nossos colegas e aos nossos estudantes. Obrigado a todos e vamos todos para a Assembleia de amanhã.
não é? Temos a Assembleia amanhã, é importante que todos venham participar e debater os acontecimentos em curso ali no contexto da mobilização e da greve. Um abraço a todos.